Salve Maria, viva Cristo Reis! Hoje eu vou falar sobre os dogmas. O que é dogma? Você sabe o que é dogma? O que a igreja ensina sobre o dogma? Então eu quero já aqui explicar que a igreja católica, ela tem sua base nos dogmas. Sem os dogmas não existiria a igreja católica. Precisamos entender isso. Nós vamos ao Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. O nosso catecismo aqui é amarelinho. O que a igreja nos ensina sobre dogma? No parágrafo 888 e vai até 890. O que a igreja nos ensina? Os dogmas da fé. O magistrado da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que, como esta, têm uma conexão necessária. Então, um dogma, ele é irrevogável. Quando o Papa senta na cadeira de Pedro e proclama um dogma assistido pelo Espírito Santo, aquele dogma é irrevogável. É uma palavra imutável, não volta. Por isso que eu falei, a Igreja Católica tem sua base nos dogmas. Sem os dogmas não existiria a Igreja Católica. Porque são 43 dogmas divididos em 8 categorias. E aqui a gente vê a autoridade da Igreja. É irrevogável. 266 papas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana nunca, quando proclamou um dogma, outro papa não revogou. Uma vez dogmático é para sempre. Então os dogmas são a luz da fé. Então quando o Papa proclama um dogma, não é que ele está inventando dogma, é que aquele já existe, só que as pessoas põem dúvida. Como o dogma de Maria, Mãe de Deus, em 431, em Éfeso, que dizia que Maria não era Mãe de Deus. A igreja foi lá e bateu o martelo, Maria, Mãe de Deus. Mas já existia, Lucas 1, 43, no Evangelho de São Lucas, 44, você vai ver. Onde me vem a minha honra de vir me visitar a mãe de meu Senhor. A saudação de Isabel, né? Então, a autoridade da igreja, a autoridade do Papa, quando ele fala de dogma, quando ele está assistido pelo Espírito Santo e proclama um dogma, ele não fala, ele não falha, ele é infalível. Quando é que o Papa falha? Quando ele dá alguma opinião dele pública, dentro do avião, ele pode dar a opinião dele, que não é doutrina. Então, muita contravenção, principalmente agora do nosso Papa Francisco. Fala algumas coisas que não é doutrina da nossa igreja, e às vezes a opinião dele própria e as pessoas não concordam. Mas quando é dogma, não. Quando é doutrina, não. Ou você aceita a doutrina ou você está fora da igreja. Amém? Vamos adiante. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o ilumina e torna seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. E aqui para explicar os dogmas, eles são basicamente da Igreja Católica. E essa catequese aqui é para nós católicos. O dogma não serve para quem é apartado da fé. Por exemplo, nossos irmãos protestantes, nossos irmãos espíritas, nossos irmãos ateus. O dogma não é para ele, é para nós católicos, tá? Aqui não é imposição. Você tem que aceitar isso por tua vontade, por amor. Não é imposição da igreja. Então, por isso que os dogmas são a luz da verdade. Então, a luz no caminho da nossa fé. E estarão abertos, quem está o coração aberto para acolher a luz dos dogmas da fé. Todos os dogmas têm base na Sagrada Escritura. Não foi nem inventado por nenhum Papa, por nenhum concílio. Não foi ele que inventaram os dogmas. O dogma ainda existe. Só quando as pessoas começaram a colocar dúvida,
a igreja foi lá e bateu o martelo. Não, isso aqui é verdade. Isso não é. E o Papa, assistido pelo Espírito Santo, quando proclama um dogma, ele não erra. Considerada doutrina, é a infabilidade do papal, a infabilidade do Papa, tá bom? Os laços mútuo e coerência dos dogmas podes encontrar conjunto na revelação do mistério de Cristo. Lembra do que eu falei? Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica. Já o anexo delas, com o fundamento da fé cristã, é diferente. Então, esse é o ensinamento da igreja, que a igreja ensina sobre os dogmas. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, mas não vou aprofundar sobre cada um, porque o tempo é pouco. Vou falar sobre cada um mais ou menos 2 horas só de explicação. Os dogmas são 43. Eles estão subdivididos em 8 categorias diferentes. Deixa eu parar que nós possamos entender. Primeiro, dogmas sobre Deus. Sobre Deus, existem 5 dogmas. Tá? 5 dogmas existem sobre Deus. Aqui, o segundo dogma. Isso é a segunda categoria, né? Está dividido em 8 categorias, então são 43 e estão subdivididos em 8 categorias. Então, aqui o primeiro das 8 é o dogma sobre Deus, que são 5. O segundo dogma dessas 8 categorias é o dogma sobre Jesus Cristo, que são 8. O terceiro dogma sobre a criação do mundo são 3. O quarto dogma sobre o ser humano são 3. O quinto dogma mariano são 4 dogmas marianos. São 4. O sexto dogma sobre o Papa e a Igreja são 5. O sétimo dogma sobre os sacramentos são 9. E o oitavo dogma sobre os últimos acontecimentos são 6. Totalizando 43 dogmas divididos em 8 categorias. Então, sobre Deus são 5. Sobre Jesus Cristo, 8. Sobre a criação do mundo, 3. Sobre a criação do ser humano, 3. Os dogmas marianos são 4. Os dogmas sobre o Papa e a Igreja são 5. Os dogmas sobre os sacramentos são 9. E os dogmas sobre os últimos acontecimentos são 6. Totalizando 43 dogmas. A luz da nossa fé. A Igreja Católica vive dos dogmas. Sem dogma não existe Igreja Católica. Porque Jesus Cristo está presente. Igualmente no sacramento. A palavra sacramento é a luz do Evangelho de Cristo. É a graça invisível e presente ao mesmo tempo. São sinais invisíveis da graça de Deus. São os sacramentos. Então, só sobre o sacramento tem 9 dogmas. Esse ensinamento aqui é especialmente para os católicos. Para nós católicos. Não são para nossos irmãos protestantes. Isso aqui é regra da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é bom que os outros irmãos de outra religião, apartados na fé, nossos irmãos protestantes, nossos irmãos de matriz africana, de religião matriz africana, ateu e outras religiões, possam conhecer também um pouco da Igreja Católica. Porque muitas vezes fazem um julgamento do que não tem conhecimento. Não conhece a Igreja Católica e julga a Igreja Católica, por não conhecer o ensinamento da Igreja. É bom quando você tem um diálogo com alguém que tem o conhecimento, que sabe dialogar realmente, né? Quando você conhece a religião católica, você tem algo que você tem dúvida, que você não concorda no seu conhecimento, e você vai dialogar com o católico. Mas quando você tem conhecimento sobre o catecismo, sobre a Sagrada Escritura, mas muitas vezes a gente vê muita calúnia,
acusando a igreja, acusando o magistério, dizer que o catecismo foi inventado por um monte de homem. Foi mesmo, todos os escritos da Bíblia Sagrada foi o homem que escreveu, não o próprio Deus. Mas homem assistido pelo Espírito Santo, sob a inspiração divina, tanto a Sagrada Escritura como o Sagrado Magistério. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem mais de 3.000 citações de capítulos e versículos do Novo e do Antigo Testamento. Se pegar aqui no final do Catecismo, você vai ver as explicações, porque pega a Sagrada Escritura e vai usando, explicando de acordo com a interpretação da Igreja. O nosso Catecismo da Igreja Católica, ele tem 4 partes. A primeira parte, a Igreja é a profissão de fé, a Igreja professa. A segunda parte é o sacramento, a Igreja celebra. A terceira parte é os mandamentos, a Igreja vive. E a quarta parte, a Igreja ora, a Igreja reza, Pai Nosso. Então, você catequista, você padre, bispo, ensine aquilo que a Igreja ensina. Não seja adúltero da palavra, dos ensinamentos da Igreja. Seja fiel àquilo que a Igreja ensina, que está no catecismo, que está no magistério, que está na Sagrada Tradição. Ser católico é bom demais, mas não é fácil ser católico. Ter um católico realmente de verdade praticante não é fácil. Porque tem muita verdade que hoje você não pode falar abertamente. Quando você fala, você é criticado, você é humilhado, você é afastado da comunidade. Por isso que não é fácil ser católico, não é fácil hoje ser catequista, ser padre, ser bispo. Esse mundo que nós vivemos, o mundo do pecado, é um mundo que nos ataca muito. Então aqui estão a explicação sobre os dogmas da Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem que ter muito cuidado com essa afirmação, viu? Porque muita igreja aí se diz católica e não é católica. A Igreja de Cristo, ela é católica apostólica romana. E tem a Igreja Católica Apostólica Brasileira, a Igreja Católica Apostólica Carismática, a Igreja Católica Apostólica Renovada. Não tem jurisdição com o Papa, então não faz parte da Igreja Romana. Tem que ter muito cuidado com isso. Nós somos católico, apostólico, romano, obediente a Deus primeiramente, ao nosso Papa, ao nosso Bispo, ao nosso Pároco, ao nosso Diácono e nas pastorais, ao nosso coordenador. Estamos a serviço da Igreja, para servir. Por isso que a palavra servo vem de servir, e não faça o que quero. Como fala o profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7, do livro de Jeremias. Pede a mim o que quer e faz de mim o que quiser. Amém? Eu espero que tenha explicado um pouco sobre os dogmas, que não dá para aprofundar muito no tempo, mas ficou bem esclarecido. Estável estou e vou permanecer unido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.